Você lembra desses caras tudo aqui? Todos? Todos. Claro que não todos, né? Mas vamos ver aí, chama a vinheta, né? Pra assinar uma obra de arte na Vila Belmiro. Esse Romero. Fala, seus cachorros, beleza? Eu sou o Pedro. Neste vídeo aqui a gente vai falar sobre 22 jogadores 22. que ninguém lembra. Vocês viram que estão propondo para a Copa do Mundo? O quê? Meter 3 jogadores a mais? Eu acho que tem que... Eu apostei que ia 25, então vai ser 26. Estão falando 26. Aí o Rodrigo vai pra Copa. Rodrigo vai pra Copa. Se 26... Mas deixa no Vai estar banco, substituindo lá. 5. O máximo que você vai ter que fazer aí é 9 medalhas a mais aí. Nossa, hein? E outra, tá substituindo 5 até agora? Quem paga mesmo o hotel dos caras, quem Inclusive, paga é as federações. Gostei das 5 substituições, eu sou a favor de continuar com as 5. É porque dá mais dinâmica, né, meu? Você muda metade do time, os caras correm muito mais. Pois é, eu acho que dá mais... Eu gostei. Sou a favor de ter 11 substituições, você muda os 11 durante o jogo. Bom, nesse vídeo a gente vai falar de 22 jogadores que ninguém lembra. E repetindo, toda vez que a gente faz esse vídeo, deve ser a versão 10 ou 11. Toda vez que a gente faz esse vídeo, aparece sempre os caras. Oh, mas eu lembro. Lógico, mas tem quem? A gente fala no contexto geral. Você fala, caramba, realmente esse cara era bom. Aí você fala, ah, é verdade. Porque é um cara que geralmente quando a gente converge, a gente não lembra dele. Quando vai falar grandes jogadores no ataque, você vai falar Romário, Ronaldo, aí fala Edmundo e tal, você esquece do Cagueca, por exemplo, que está aqui. Entendeu? Mais ou menos isso, beleza? Então é isso e conheça a nossa loja da Centauro. Opa! 20% de desconto no cupom Futirinhas20, o link está aqui na descrição. Todos os produtos que estejam no site entregues pela Centauro. Na hora que você for no 20%. carrinho, você vai lá ver. Entregue por Centauro. 20% de desconto e monta o carrinho com produtos entregues pela Centauro para ter 20% de desconto, tá? Não vai botar uma da Centauro e 75 Tá de outras chegando o marcas. aniversário do Eduardo, compra um presente para ele na Centauro. Compra um presente pro pai, tá bom? Então é isso, o link tá na descrição, conheça lá e eu garanto que você vai gostar. E vale no Vem pro Peixão, tá certo? Estamos chegando a 60 mil inscritos, 2 camisas quando completar. Então segue aqui, segue o Crack Pepe também, Bora. que cada 10 mil inscritos tem camisa também. Então os links estão aqui na descrição também, fechou? Beleza. Fechou. Bom, vamos lá, começando a nossa lista, são 2 seleções, tá? Um jogador por posição, 4-4-2 ou um 4-3-3, não tem problemas. Então você vai escalar tipo as duas logo? É, vamos falando, um goleiro e outro goleiro, lateral, então assim, são 2 goleiros, 2 laterais direitos, 4 zagueiros, 2 laterais. Fala aí um goleiro belgicano que não seja o Courtois. Vamos lá, primeiro goleiro aqui é o Pfaff. Pfaff, goleiro da Bélgica, goleiro belgicano. Esse aí eu não lembro não. Goleiro de Copa do Mundo. E nessa lista, optei por trazer jogadores mais entre anos 80 e 90. Porque geralmente quando a gente fala, a gente Muito vem de pra anos trás, 90 né? pra cá. E tem os muito velhos também que... E nem é tão velho assim, né? Mas anos 80 tinham grandes craques e tal. O Pfaff foi goleiro da Bélgica, o goleiro que desafiou o Maradona. Que Que falou, não, a Bélgica vai parar o Maradona. O Maradona não vai fazer nada contra a Bélgica. Tudo bem que a Copa de 86 o Maradona fez deu, assim né? com a Bélgica. Mas era um grande goleiro, tá? Um grande goleiro mesmo. Pra muitos foi o melhor goleiro do mundo na época. Era o Pfaff, que era um goleiraço, tá? O outro goleiro não é da Rússia. O outro goleiro não é da Rússia, é da União Popular... União... como é que é o RSS? União... não lembro, cara. Socialista Soviética. União Revolucionária Socialista Soviética? Ursal, era o goleiro da É que Ursal. era a União Popular, né, mano? O goleiro é o Dazaev, que era um grande goleiro. Jogou a maior parte da carreira dele no Spartak Moscou, mas jogou também uma parte no Sevilha. Goleiro da União Soviética, que jogou Euro, que ganhou... Acho que ganhou a Euro? Não lembro se ganhou, lembro acho do que não ganhou a Dazaev Euro, não. também não. Mas o Dazaev era um goleiro muito bom. Foi o grande goleiro da União Soviética pós Yashin, que é para muitos o maior goleiro da história, o único goleiro a ganhar uma bola de ouro. Mas o Dazaev era um goleiraço também. Também jogou a Copa do Mundo. Era um baita de um goleiro. Vai ser 4-4-2? É um 4-4-2. Então o lateral direito do primeiro time aí é o francês. Anglomar. Anglomar. Lembra do Anglomar? Sabe de que time que ele jogava? Eu não lembro do Anglomar também não, meu irmão. Lembra do Valência do Angulo? Sim. Valência do Mendieta? Sim. Valência do Mista? Sim. Era o legal, hein? Valência do Anglomar. É do Canidade? É o do Canissari. Com o Bará. Eu Bará. podia fazer o Valência Eu aqui, né? gostava muito do Baraja, meu. Canissari, Por causa Anglomar, do Wineleves. Ayala, Esse Pellegrino. Esse Valência no Wineleves era maneiro. Carbone, Albelda, Bará, Joaquim. Mendieta. Joaquim é Betis. Ah, o Joaquim não jogou no Valência? Jogou. Mendieta, Kini Gonzalez, Ó. Piorro Lopes e Angulo. meu Esse irmão. time era maneiro no É um time Wineleves. gostoso demais. Era. É um time vice-campeão E era bom esse time. Anglomar é o lateral direito do Valência, francês, que não tinha espaço na seleção francesa, mas era um baita de um lateral.
também zagueiro, que infelizmente não tinha tanto espaço. Ele jogou já mais anos 90 e 2000, mas mesmo assim jogou até bem velho, muito bem. O outro lateral direito também é um francês. Sim, é o Manu. Esse eu não lembro. Manuel Amoroso. Campeão da Euro com a França em 1984, que tinha Platini. Não lembro. O Amoroso era um baita de um lateral, jogou a maior parte da carreira no futebol francês, que naquela época era mais assim, né? Mas o Amoroso era um baita lateral também. Eu acho que o Anglomar era melhor, mas o Amoroso era bom. Agora esse aqui, o zagueiro do italiano Bergomi, eu lembro. O Bergomi jogou a Copa 98, né? É. O Bergomi também era lateral direito. Foi um grande zagueiro, porque assim, por isso que eu falo, quando vai falar desses caras, geralmente não lembro. Você vai falar, fala grandes zagueiros italianos aí. É, vários, tem vários. Cannavaro, Nesta. Do Milan, vai. Do Milan tinha o Nesta. Ah, mas aqui tinha o Stan, né? Qual que é o Paolo, meu irmão? Ah, o Maldini. Ah, Baresi. não, mas o Maldini não conta. Ah, como? Baresi. Baresi e o Careca. Pois é. O Bergomi era um grande zagueiro também, jogou Copa de 82, jogou Copa até a Copa de 98. O Bergomi jogou 82? Acho que jogou 82, Não, acho que ele foi campeão em 82 você já quer saber e demais. jogou até 98 também. Deixa eu ver. Acho que ele jogou 86, minto. Mas enfim, o Bergomi jogou várias Copas do Mundo, era um grande zagueiro também, jogou a carreira toda na Inter de Milão e é pouco falado, mas era um baita jogador. Vai falar o zagueiro desse time aí ou do outro já? Fala do outro, que também é italiano. Puta merda, como que fala esse nome aí? Scirea. Xereca. O Scirea que era... Ele era um líbero também. Eu não lembro do Xereca. Antes do Baresi, o grande líder na zaga da Itália era o Scirea, que foi campeão da Copa do Mundo 82, que fez a carreira basicamente 14 anos na Juventus ali. E infelizmente o Scirea morreu num acidente de carro com 36 anos, quando trabalhava de olheiro para a Juventus, na Polônia. Descansa em paz aí. É, mas era um baita zagueiro, tanto que o Baresi é dado como, assim, é o substituto do Scirea, porque o Scirea era um zagueiraço, um líbero muito bom. Está jogando bola com o Caio e com meu pai. Tá, Tudo morto. todo mundo, mas bom de bola. Pelo menos o Scirea era bom, né? Meu pai era zagueiro, pô. Seu pai era bom? É. Então seu pai é o quarto zagueiro, o Scirea é o Era. líbero? Eu jogava no Quem é clube capitão, lá, né? seu pai ou o Scirea? O meu pai, porque eu escolho, né? É, seu pai, tá certo. O outro zagueiro era o rei do videogame, meu irmão. Stan, Japo Stan. o Japs. Japo Stan. Muito bom zagueiro? Bom zagueiro. Mas nada demais também. Foi um grande jogador, mas assim, o Ele tem Stan, um porte físico muito avantajado. ele tá aqui porque em dado momento ele foi o zagueiro mais caro do mundo, quando o Manchester United comprou ele. É uma guarda daquela época. É o Maguire brasileiro. Não, mas o Stan era, comparado ao Maguire, o Stan era um monstro. O Stan, ele era violento. E assim, o Stan é interessante porque ele era muito caro e ele era o grande zagueiro do mundo e tal, mas o Frank de Boer, que era o parceiro Era dele na melhor. Holanda, era Muito bem melhor. melhor. E não era tão caro quanto o Stan. Eu acho que o Stan teve Um surto coletivo da época. o Milton Leite fala, ele era o rei do videogame, porque no FIFA o Stan era um monstro, cara. O Stan do FIFA, que era o Milton Leite narrando, ele era um dos melhores jogadores do jogo. Então eu acho que muito do que ele foi era por causa do status dele no videogame. E ele, cara, batia a falta, ele corria, e ele era forte e tal, mas ele na vida real ele não era tão rápido quanto ele era no videogame. Por isso que ele tinha o apelido de rei de videogame. Ele tem a cartinha muito louca. Aí o outro zagueiro é outro francês, que é o Trésor. Tesouro? O Trésor, que também foi campeão Não lembro do tesouro. com a França na Euro de 84, que foi o grande título da França antes de chegar a geração do Zidane, que era a geração do Platini. Foi zagueiro do Olympique de Marseille por muitos anos e foi um grande zagueiro da seleção francesa esta, que eliminou o Brasil da Copa de 86 e o Trésor fez um baita jogo contra o Brasil. Agora os dois laterais de esquerdos ali tem o alemão, o Breitner. que E o é outro alemão famoso. também, E o outro é quem? o Bremen. O Andreas Bremer. Os dois foram campeões de Copa do Mundo pela Alemanha. O De Breitner, Gerson Brenner. 74, o Paul Breitner, que jogou... Era no Santos que tinha um moleque chamado Breitner por causa O do... Verratti e Breitner, eram dois nomes do jogador do alemão. E o Creedence Clearwater do Guarani. Creedence Clearwater Onde foi parar? Esse é, Creedence Clearwater. pois é, atacante, né? Puta que pariu, que nome bosta. Bom, o Breitner foi campeão em 74, jogou no Bayern de Munique e tal, um dos maiores ídolos da história. Jogava muito lateral esquerdo, mas por que ele tá aqui? Porque a gente fala do Beckenbauer. Sim. Não falava tanto do Breitner. Beckenbauer e Gerd Müller. Beckenbauer, Gerd Müller. E o goleiro era... Como é que era o goleiro mesmo? Caramba, eu tô com o Schumacher na cabeça, mas era o Schumacher. De que... Sepp Maier. Ah, o Sepp Maier, toda hora todo mundo fala do Sepp Maier. É, mas o Breitner era também monstro, mas não era tão falado. O outro é o Andreas Brehme, que fez o gol do título da Alemanha na Copa de 90, contra a Argentina na final, gol de pênalti. O Brehme era muito bom, mas era bem menos falado que o Klinsmann, que o Thomas Müller, que
o Kohler, que o Hammer, que o Lothar Matthäus, obviamente, que era o grande craque. Mas era um ótimo lateral esquerdo, jogou na Inter de Milão com o Klinsmann e com o Matthäus também. Abrindo os meio-campos aqui, temos o brasileiro, né? O Toninho Cerezo. Sim. Jogou muito no Atlético Mineiro. Jogou muito na Itália. No São Paulo, no Japão. Pois é. Toninho Cerezo, monstro sagrado, grande volante, campeão brasileiro com o Galo. Ele foi campeão em 71, acho que foi. Cerezo foi campeão em 71. Ele é o culpado de tudo que deu de errado no Brasil. Grande jogador. Cerezo era um monstro, cara. Mas assim, quando você fala de 82, cara, vai lembrar do Cerezo? Vai lembrar do Cerezo? Vai. Mas vai falar do Zico, do Falcão, do Sócrates, né, do Éder e tal. O Cerezo vai ser falado, mas não tanto. Só que o Cerezo, cara, ele era tão monstro. Ele foi campeão italiano com a Sampdoria, foi vice-campeão, acho que da Liga, da Copa da Europa, né, Copa da UEFA, com a Sampdoria, ou campeão da Copa da UEFA com a Sampdoria. Depois ele veio pro São Paulo com quase 40 anos e foi campeão mundial com o São Paulo. Também. Em 93 contra o Milan. Tá bom ou quer mais? Mas ele era muito bom. Era um jogador completaço, cara. Era um volante? Era um volante, mas jogava de meia também. Vamos ver se vocês lembram desse aqui. Um portuguesinho. Esse é português. É o Paulo. É o Paulo. Paulo Souza. Paulo Souza, técnico do Flamengo. Técnico do Flamengo. Paulo Souza, que era um bom jogador, muito bom volante. Ele era daquela geração do Figo, do Rui Costa, do Capucho, do Pauleta. O Paulo Souza era o volante daquele time. Muito bom jogador. O Abel jogava bem, será? O Abel eu não lembro de jogar também não. O Paulo Souza eu lembro que era bom. O Abel jogou no Sport, não foi? O Abel acho que jogou no Sport. O Paulo Souza jogou na Inter de Milão, tá? Jogou no futebol italiano ali, aquela geração de Portugal que saiu de Portugal, foi jogar nos outros times fortes ali. O Paulo Souza foi muito bem na Inter de Milão, era um grande jogador e depois virou técnico, mas assim, grande volante de seleção portuguesa. Gostava dele. O Effenberg. Effenberg, você lembra do Effenberg? Eu lembro do Effenberg. Effenberg jogava no Bayern de Munique. Briguento. Lembra do Gascoigne? Lembro. Nem tá aqui o Gascoigne. O Gascoigne era briguento. O Gascoigne era maluco. O Gascoigne era briguento e usava entorpecentes. O Effenberg só era briguento. Só era briguento. Só era briguento, era expulso dos times e tal. Mas jogou muito no Bayern de Munique, foi campeão da Champions, foi vice-campeão pro Manchester United também. O Effenberg era camisa 11, jogava muito. Ele era o Ballack brasileiro. Ballack, eu não sei se foi muito super valorizado, hein? O Ballack era bom. Era, mas não era... Nossa senhora. O Ballack é o Ricardo Goulart brasileiro. Então, aí sim. Tá ali. Mas o Effenberg era muito monstro. E ele perdeu espaço na seleção da Alemanha porque ele saiu na mão lá nos treinos lá. E acabou perdendo espaço. Ele foi expulso, acho que se não me engano, da delegação de 94 da Alemanha. É o Carlinhos, esse outro aí? É o Carlo. Carlo Ancelotti, hoje técnico do Real Madrid também. O Ancelotti era craque. Você acha que o Léo vai acertar esses caras aqui? Eu acho muito difícil. O Ancelotti foi um grande jogador. Limitado. Foi um grande jogador de seleção italiana e de clubes italianos. Jogou no Parma, muitos anos na Roma. A Roma que era muito forte no futebol italiano ali, que tinha... que ganhou o campeonato italiano, que foi vice-campeão da Champions. Foi para aquele Milan que ganhou Champions. Então assim, ele era um grande jogador. E também um grande jogador na seleção italiana, que não foi para a Copa de 94, acho que pela idade também, ele jogou até a Copa de 90, mas era monstro o Carlo Ancelotti. Carlo. Agora o meio aqui do outro time aqui é o Checo. Poborski. Esse aí não tem como, né? Poborski. Aquele time da Tcheca era muito bom também, no videogame era gostoso. Escala, né? vamos lá. Eu lembrei o Valente. Tchek. Pepe Tchek. Ian Kozlowskis. Ele já errou. O Cláudio tá lateral esquerdo. Não, Quem é lateral direito? era o direito, eu não lembro. Grigueira. Não lembro dele. É o Grigueira. A zaga era o... O Ifaluzes. E tinha outro que era bom que eu não lembro agora. O quê? Outro zagueiro. Rosenal. Não lembrava do Rosenão. Julian Kulowskis. Ian Kozlowskis. Daí tinha no meio campo o Rosic. Não, é o volante. Plazil. Não, o Plazio era bom. Plazil era bom. O Galazek. Galazek eu também não lembro. Galazek e Rosic. Rosic era foda. Poborski. Poborski. O Barros. Não. O Barros era... Quem que era o 11 daquele time, Rafael? É o Pavel. Pois é. Daí no ataque era... Barros e Kohler. Barros e Kohler. Pois é. Os zagueiros eu não lembrava não. É. Esse time no videogame era O gostoso. Ifaluzzi quebrou o Messi. Lembra quando o Messi torceu o tornozelo e quase quebrou? Foi o Ifaluzzi. O Plazil era reserva. Né? O Plazio era reserva. Mas o Poborski era monstro. O Poborski jogou no Manchester United, jogou na Lazio, monstro, jogava muito, habilidoso. Era um meia envolvente. Era. Camisa 8. Foi numa geração que eu gostei muito de ver na República Tcheca, mas que Foi a primeira geração belga? Foi a primeira geração belga. Foi, não foi? Foram vice-campeões da Europa, da Eurocopa em 96, perdendo para a Alemanha na final. Nesse time, o Nedved era camisa 4 ainda. Era segundo volante.
Mas era monstro já, tinha cabelo curto. Pra Nedved, vocês cabelo que curto não não sabem, presta. é tipo a geração belga aqui, que naquela Copa a gente fala, essa aí vai. Essa vai. E aí foi pra Copa de 2006 lá, Ih, passou vergonha. passou na primeira fase, meu irmão. Mas a gente esperava Eu muito. torcia pra essa porra. Não, a gente torcia, não. Tio Por Berger, causa do Nedved. tio O Berger, Berger. o Schmicher, Era que era do muito legal. Liverpool. Era por causa muito videogame. Pois é. E o outro meia pra finalizar aqui, Papã. não, Do outro time. é o Brian Robson. Eu não lembro do Brian. Brian Robson é um dos grandes camisa 7 da história do Manchester United. Que tem Cristiano Ronaldo, Jorge Melhor, Bob Charlton. Bob Charlton, muito bom. Não, o Bob Charlton era 9, minha. Mas eram os grandes camisa 7 da história. O Brian Robson, entre eles, o Beckham também era o 7, né? O Brian Robson, ele era o capitão, e o Cantona. O Brian Robson era o capitão do Manchester United antes do Cantona. Hoje em dia o povo na Europa caga meio pro 7, né, meu? Só tem o Cristiano Ronaldo. Pois é. O Brian Robson jogou 13 anos pelo Manchester United, foi capitão por muitos anos. Ele jogou, se não me engano, dos 24 até os 37 anos pelo Manchester United. Foi um grande capitão do time, numa época que o Manchester patinava ainda, que tinha Everton, campeão inglês, Sim. né? Mas o Brian Robson era a grande referência técnica. Aí veio o Cantona, pegou a camisa 7, pegou a faixa de capitão. Brian Robson, pirulitoso, Maluco. mas era um grande jogador, tá? E de seleção inglesa O também. último meia do primeiro time ali, eu lembro do Ele é um nome. atacante. Eu lembro do nome, mas não lembro Papã. Já é quase atacante, né? O Papã Não era lembro dele monstro. jogando. Papã Só lembro jogou. da existência dele, mas dele jogando eu não lembro não. A grande fase da carreira do Papin foi no Olympique de Marseille, jogando com o Cantona. Depois ele vai para aquele Milan que tinha Van Basten, que tinha Gullit, o caramba, mas acabou não engrenando. Mas ele era um grande craque da França ao lado do Cantona, embora aquela França não tenha ido para a Copa de 94. Ficou fora da Copa por um ponto. Acho que foi quando a Bulgária foi para a Copa de 94. Mas o Papin e o Cantona era a dupla de ataque. Eles eram muito bons, só que foram dados como fracassados porque a França não engrenou. Depois que vem o Aimé Jacquet, tira o Cantona, tira o Papin, ele traz e banca o Zidane, banca o Guy Varch, o Digarry, que eram atacantes horrorosos comparados ao Papin e ao Cantona, mas ele apostou no elenco, no relacionamento do elenco, acabou dando certo porque a França ganhou a Copa. E pra fechar o meia do outro, o Butraguinho. Lembra do Butragueño? Do nome só. Era o também. Raul Não- brasileiro. Não lembro. Ele era o grande camisa lembro 7. do nome, não- Ele era o grande camisa 7 do Real Madrid antes do Raul e antes do Cristiano. Sim, porque o Raul fez história, depois o Cristiano veio e atropelou o Raul. O Butragueño jogou no Real Madrid entre 81 e 95. 14 anos, camisa 7 do time, capitão, líder do time, líder da seleção espanhola. Mas na seleção espanhola, embora ele fosse um grande jogador no Real Madrid, na Espanha ele ficou muito aquém. E também, apesar de ser um grande jogador, nesse período de Butragueño, o Real Madrid não ganhou nenhuma Liga dos Campeões. Então acabou tendo esse peso contra o Butragueño também, mas ele era bom. E agora o ataque do primeiro time, temos ali o mexicano Hugo Sánchez, que jogou muito bom. no Real Madrid também. Era muito bom. E inclusive parceiro de ataque do Butragueño. Como que chamava? Hernandes, né? O loirinho do México. É, Luiz Hernandes. Ele e o Blanco. Era aqueles... É que antigamente tinha muito... Todo time tinha um centroavante e falava, puta, vai jogar com esses caras aí, o cara é bom. O Fusca Cor. Esse é um novo personagem. azul. É um novo personagem do Futirinhas Velhas. O Hernandes era aqueles, porra, esse cara vai jogar no Brasil aí. Já teve aqui. E o na nossa Borghetti? lista. O Dario Jared Boquete. O Borghetti também era meia boa. Era meio bom. Era Mas pegou no centroavante, Brasil. era o Finazzi mexicano. Era o final mexicano. Mas o Hugo Sánchez, ele era um grande Esse jogador. era muito bom. Muito bom. Jogou muito no Atlético. World e class. No Real, World Class. E muito no Real Madrid também. Foi artilheiro de La Liga pelos Esse dois. Era o parceiro de ataque do Butragueño no Real Madrid. Foi ídolo dos dois. E jogou a Copa de 90 e 94, se não me engano. Acho que 86 jogou pelo México também. Acabou que ele não conseguiu levar o México tão longe quanto se esperava. mas, pô. Mas acho que é o grande jogador da história do México é justamente o Hugo Sánchez. Do outro time temos o Rummenigge. Alemão. O Menig jogou muito no Bayern de Munique, inclusive acho que ele é dirigente do Bayern até hoje. Era um dos, não sei Sim. se ele chegou a ser presidente, Era diferenciado. mas ele era muito bom. Ele foi vice-campeão da Copa do Mundo pela Alemanha em 86 contra a Argentina do Maradona, mas ele era muito monstro, era o grande craque da Alemanha e jogou muito no Bayern de Munique também, que não conseguiu ser campeão de Champions, porque foi justamente o Rummenigge foi o grande craque do Bayern de Munique logo após a geração do Beckenbauer e do Gerd Müller. Quando o Gerd Müller estava parando no Bayern de Munique, o Rummenigge surgiu ali como jovem. Acho que ele chegou a jogar 1 ou 2 anos com o Gerd Müller ainda. E pra fechar aqui o centroavante do primeiro time, temos o careca brasileiro. É o Cagueca.
Que muita gente fala que era, olha, compara com o Ronaldo, então o cara era bom. Eu não peguei, eu não lembro de ver o Careca jogar. Careca eu lembro muito pouco só da de seleção. Vídeo, essas coisas, mas muita gente, eu já vi gente importante comparar ele com a qualidade do Ronaldo. Eu lembro do Careca muito pouco na seleção brasileira, já anos 90, já bem mais velho, né? Eu lembro dele num campeonato chamado US Cup, que foi feito em 93, como se fosse uma Copa das Confederações. Ele era o titular da seleção brasileira. E ele mesmo pediu para não ser mais chamado porque ele não tinha mais condições de ser o camisa 9 do Brasil. O Brasil precisava dar um passo à frente. Aí que vem a geração, aí que o Parreira começa a apostar no Bebeto de novo. Até acertar o Romário. Até o Romário acertar. Mas o Careca era o capitão da seleção em 93. Jogar, eu não lembro. E eu lembro dele no Santos porque ele encerrou a carreira no Santos, né? Ele jogou 4, 5 jogos, fez um gol ali. Jogou mas já bem mais velho. Campeão brasileiro com o Guarani em 78. Campeão brasileiro com o São Paulo. Campeão italiano com o Napoli, campeão da Copa da UEFA com o Napoli e com o Maradona. Foi o grande parceiro. O grande parceiro de ouro da carreira do Maradona é justamente o Careca no Napoli. Então, só pra você ter noção do tamanho do Careca. O tamanho do Careca. Que não era careca. Que não era careca. Por que será que é careca? Não sei. E o Careca, deve ser porque criança não tinha cabelo. E o Careca é um negócio assim. O Careca era pra ser o titular do Brasil na Copa de 82. Só que ele se machucou. E aí quem jogou foi o Serginho Chulapa, mas o Brasil estava preparado para jogar o Careca, que era o Serginho grande Chulapa era bom, mas nem se comparava o Careca era a técnica do Careca. O Serginho Chulapa era mais trombador também, né? O Careca lembrava o estilo do Ronaldo, assim. Não tão driblador, mas com poder de finalização muito alto. Tanto que em 86 o Careca, para mim, foi o grande jogador do Brasil na Copa. Só que o Careca, em 82, era para ser o ano dele, e ele acabou se machucando e ficando fora da Copa. E para fechar o outro time? Gary Lineker. Que hoje é comentarista, um dos melhores comentaristas da Inglaterra. Que eu sei o nome e tudo, mas não vi jogar. O Lineker foi campeão inglês, sabe com quem? Meu pau. Quem? O Everton. O último título em inglês do Everton, o Lineker era jogador do Everton. Faz tempo, hein? Ele começou a carreira no Leicester. Inclusive o Lineker tem uma história interessante, ele ajudou o Leicester a não falir. Pagou do bolso? Atrás. Pagou do bolso dele uns anos atrás. Quando o Leicester tava um monte de dívida. Ele ajudou o Leicester, que tava na 3ª divisão na época. Ele ajudou o Leicester, que era o time que formou ele. Depois ele foi fazer a história no Everton, foi muito bem. E também passou pelo Bath. E era o grande jogador da Inglaterra na Copa de 86 e na Copa de 90. Acho que em 90 ele já dividiu mais protagonismo aí com o Chilton e com o Gascoigne. A Inglaterra sempre teve muito cara bom. Mas o Lineker era tipo um centroavante muito completo. E parou na Argentina com o La Mano de Dios na Copa de 86. E ele ficou putaço naquele jogo. Mas ele falou que foi por bem do futebol a Argentina passar aquele ano lá. A Lineker, vai cagar. Bem do futebol. Passa roubado pelo bem do futebol. Bom, é isso, tá? Quero saber se você lembra de outros jogadores aí nesse esquema. Né? Comenta aí, quero saber sua opinião. Faz o cocô, curta, comente, compartilhe. Ficou o vídeo longo, mas história é sempre interessante. Sim. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fique com Deus, um beijo, um queijo, até logo e